Diz assim a palavra do nosso Deus. 47, 29. Aproximando-se, pois, o tempo da morte de Israel, Jacó chamou seu filho José e lhe disse: se agora alcancei favor diante de você, peço que ponha a sua mão debaixo da minha coxa e use de bondade e fidelidade para comigo. Peço que você não me sepulte no Egito, mas que eu possa descansar com os meus pais. Por isso, você me levará do Egito e me colocará na sepultura deles. José respondeu: farei o que o Senhor me pede. Então Jacó lhe disse: jure para mim. José jurou e Israel se inclinou sobre a cabeceira da cama. Passadas essas coisas, disseram a José: seu pai está doente. Então José tomou consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim, e avisaram a Jacó: eis que seu filho José vem visitá-lo. Israel fez um esforço e se sentou na cama. Então Jacó disse a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu na cidade de Luz, na terra de Canaã. Me abençoou e me disse: eis que eu farei fecundo e o multiplicarei. De você farei uma multidão de povos, e a sua descendência darei essa terra como propriedade perpétua. E agora, os seus 2 filhos, que lhe nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse para junto de vocês aqui no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, assim como Rúben e Simeão são meus. Mas os filhos que você gerar depois deles serão seus. Segundo o nome de um dos seus irmãos serão chamados na sua herança. Quando eu vinha de Padã, para minha tristeza, morreu Raquel, na terra de Canaã, no caminho a pouca distância de Efrata. Eu a sepultei ali no caminho de Efrata, que é Belém. Quando Israel viu os filhos de José, perguntou: quem são estes? José respondeu a seu pai: são meus filhos, que Deus me deu aqui. Israel disse: traga-os para perto de mim, para que eu os abençoe. Os olhos de Israel já estavam fracos por causa da velhice, de modo que não podia ver bem. Por isso José levou os filhos para perto dele, e ele os beijou e os abraçou. Então Israel disse a José: eu não esperava ver o seu rosto outra vez, e eis que Deus me permitiu ver também os seus filhos. E José, tirando-os dentre os joelhos de seu pai, se prostrou com o rosto em terra diante dele. Depois José pegou os 2 filhos e os colocou diante do pai. Pegou Efraim com a mão direita, para que ficasse à esquerda de Israel, e Manassés com a mão esquerda, para que este ficasse à direita de Israel. Mas Israel estendeu a mão direita e pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e pôs a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, mesmo sendo Manassés o primogênito. E Israel abençoou José dizendo: o Deus em cuja presença andaram meus pais Abraão e Isaque, o Deus que tem sido meu pastor durante a minha vida até este dia, o anjo que me tem livrado de todo mal, abençoe esses meninos. Que por meio deles seja lembrado o meu nome e o nome de meus pais Abraão e Isaque, que cresçam e se tornem uma multidão sobre a terra. José viu que seu pai havia posto a mão direita sobre a cabeça de Efraim, e isto não lhe agradou. Pegou a mão de seu pai para mudá-lo de cabeça, da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés, e José disse ao seu pai: não assim, meu pai, pois o primogênito é este, põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai recusou e disse: eu sei, meu filho, eu sei.
Ele também será um povo, também ele será grande, mas o seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Assim os abençoou naquele dia, declarando: por vocês Israel abençoará, dizendo: Deus faça com você como fez com Efraim, com Manassés. E assim Israel pôs Efraim antes de Manassés. Depois Israel disse a José: eis que estou morrendo, mas Deus estará com vocês e os fará voltar à terra dos seus pais. Dou a vocês uma parte a mais que a seus irmãos, um declive montanhoso, um pé de serra, o qual tomei das mãos dos amorreus com a minha espada e com o meu arco. Louvado seja Deus pela sua palavra. Mantenha o texto aberto, nós vamos orar ao Senhor nesse instante. Senhor Jesus, muito obrigado pelo teu grande amor. Obrigado porque tivemos já nesse culto, ao findar desse domingo, a oportunidade de ler a tua palavra em conjunto, orarmos a tua palavra, cantarmos ela, e que agora o Senhor nos fale através da tua palavra. Que o Senhor alcance os nossos corações e nos dê a palavra, não que queremos, mas a que precisamos nessa noite. Oramos clamando a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas acima de tudo. Oramos assim, Deus, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Queridos, nós estamos diante de um texto muito importante na narrativa do Antigo Testamento. Nós estamos olhando o final da vida daquele que foi o terceiro patriarca na cronologia de Israel. Tivemos o primeiro Abraão, o segundo Isaque, o terceiro Jacó. E Jacó, comumente também conhecido por Israel. E Jacó, ele está no Egito no auge dos seus 130 anos, é exatamente a idade com que ele chega no Egito, após a maravilhosa história de redenção familiar, que todos nós conhecemos, quando José se dá a revelar a seus irmãos, e seus irmãos, depois de toda aquela reconciliação, passam a viver naqueles 7 anos de escassez alimentar lá no Egito. Os irmãos voltam, buscam o seu pai Jacó, que já está velho, e partem com toda a família, todos os bens, para a terra do Egito. E ali na terra do Egito, Deus foi bondoso com a família de Jacó. José agora não mais um escravo jogado num poço, mas o pai de Faraó, o governador do Egito. Esse era o apelido para essa função. Ele é quem mandava e desmandava na terra do Egito. E Faraó, ele se encanta com a história de José, e é também bondoso com a família de José, que passa a morar numa região no sul do Egito, na terra de Gósen. E ali então eles podem desenvolver o seu ofício pastoril, acumular mais riqueza, e o povo começa a crescer. E durante 17 anos, Jacó fica na terra do Egito. Só que de alguma maneira, Jacó aqui ele percebe que o seu fim está próximo. E esse é um fenômeno que talvez nós vamos desfrutar apenas quando nós chegarmos ao final da nossa vida. Porque eu não sei se vai acontecer com você, não quero falar que já aconteceu com você, porque provavelmente não. Mas quando nós conversamos com pessoas que estão nas vésperas de serem recolhidas pelo Senhor, parece que essas pessoas têm um sexto sentido. Parece que existe alguma coisa que Deus comunica ao coração delas, onde elas sabem que vão se encontrar com o Salvador. E o texto que nós acabamos de ler, ele dá essa ideia que parece que Jacó, no verso 29, ele já sabe que está próxima a sua morte. E tem um assunto que estava tirando a paz de Jacó: onde ele seria sepultado quando chegasse o seu fim. Então Jacó,
ele pede uma espécie de audiência com o governador do Egito, que era, coincidentemente, o seu filho, José. Então, José vai até o sul do Egito, e ali nós temos uma conversa muito formal entre Jacó, o pai, e José, o seu filho. E nessa conversa, Jacó diz assim: José, com toda a referência, inclusive, à função dele, se agora alcancei favor diante de você. Olha a maneira respeitosa como Jacó se coloca diante do filho dele. E ele faz um pedido: quando eu morrer, me leve para a terra dos meus pais. Se você olhar depois, lá em Êxodo, ou melhor, Gênesis, capítulo 49, lá nos últimos versos, a partir do 30, você vai ver que a localização onde Jacó queria ser sepultado era em Hebrom, onde Abraão havia comprado uma caverna, uma gruta, para sepultar sua esposa Sara. E ali depois Abraão morreu, foi sepultado ali. Isaac e Rebeca foram sepultados ali. E quando Lia, a primeira esposa de Jacó, morreu, ela também foi sepultada ali. A única que não foi sepultada ali foi Raquel, que morreu durante a peregrinação de Jacó para o Egito, um pouco depois do nascimento de Benjamim. E então Jacó, ele quer ser sepultado ali. E ele fala: jura para mim, coloque sua mão embaixo da minha coxa. Era a maneira como os judeus tinham o hábito de fazer o juramento. Então José, ele faz esse juramento e responde: farei o que o Senhor me pede. E é tão lindo o texto aqui final, que Israel se inclinou sobre a cabeceira da sua cama. É como se ele se inclinasse em adoração e gratidão por Deus, ainda assim, no final da sua vida, ter concedido uma dádiva a ele. Mas aí o texto no capítulo 48 nos indica que passaram-se algum tempo desse encontro, dessa audiência de Jacó e José. E aí ao contrário, agora chega a informação a José que Jacó está doente, está já sofrendo. E José também sabe que seu pai já previa que estaria perto do seu fim. E ele não queria que Jacó fosse dessa vida sem que antes pudesse dar a bênção sobre os seus filhos. Talvez o que José imaginasse que seria uma bênção simples. Afinal, os filhos não eram herdeiros. José sim, mas os filhos não. Então ele toma Efraim e Manassés. Os meninos aqui com entre 17 e 18 anos, então já eram marmanjos. Logicamente que nessa cultura novos, mas eles já eram sim, praticamente homens ali. E José então leva e vai encontrar-se com o seu pai Israel. E é lindo a maneira surpreendente como Jacó começa o seu discurso. E ele se lembra de uma promessa que ele recebeu quando ele estava fugindo de Esaú. Então ele dorme uma certa noite ao relento, e ali ele tem um sonho, e nesse sonho onde os anjos de Deus subiam e desciam até a terra, e ele recebe uma promessa de que ele seria pai de multidões, pai de muitos povos. E talvez naquele momento, Jacó, ele teve a plena compreensão do que Deus estava dizendo. Jacó entendia que os filhos de José era o cumprimento da promessa de Deus para ele. E os filhos de José, eles eram em certa maneira egípcios, outros povos. Ali estava se cumprindo a promessa de ser pai de uma multidão de povos. E é justamente isso no início do capítulo 48 que nós vamos ver.
Jacó então dando a bênção a filhos que não eram integralmente do seu clã. E aqui nós já vemos uma ponte com o Novo Testamento. Deus já mostrando que a igreja é formada por gente de todos os povos da terra. Não apenas uma nação, mas todos aqueles a quem Deus acrescentar a sua aliança. E é isso que nós vamos ver aqui Jacó explicando. Agora os seus 2 filhos que lhe nasceram na terra do Egito me pertencem. Eles são meus. Eles vão receber parte da minha herança. No verso de número 4, ele relembra isso quando Deus diz a ele: de você farei uma multidão de povos. E ele iguala: esses filhos serão meus, assim como Rúben, o filho primogênito, e Simeão, o segundo filho de Jacó, são dele também. Agora eles fazem parte também do povo da aliança. E aí, seguindo mais adiante, Jacó já velho, e o texto aqui no verso 10 diz que os olhos de Israel já estavam fracos, assim como o do seu pai Isaque, que não conseguia enxergar, inclusive por isso que Jacó enganou ele, se passando por Esaú. E aí ele pergunta: quem são esses que estão aí? E José fala: são os meus filhos que Deus me deu aqui. Israel, então, um gesto extremamente acolhedor e amoroso: traga-os para perto de mim para que eu os abençoe. E aí então diz o texto que Jacó beijou, abraçou, colocou os meninos já grandes entre as suas pernas, uma posição extremamente aconchegante, familiar. E aí o verso 11, nós vemos uma linda declaração de Jacó, talvez o salmista, criador do Salmo 128, inspirado, inclusive o Salmo 128 tem o tema Cântico das Peregrinações, inspirado pela história de Jacó, por esse relato da Torá, fez o Salmo, porque Jacó responde a José: eu não esperava ver o seu rosto na minha vida, para mim você era um filho morto, perdido, eu não tinha nem essa esperança mais em meu coração. E eis que Deus me permitiu não só ver você, mas ver os seus filhos. E o que o Salmo 128 diz? E vocês verão os filhos dos seus filhos. Talvez, não sei, talvez o salmista estivesse se lembrando dessa história tão linda e dessa linda declaração. Ela foi tão comovente que José, ele tira os filhos dos joelhos do seu pai e se prostra em terra diante de Jacó. Tamanha comoção do momento que tomou pai e filho. E aí depois José, para não ter erro nenhum, porque ele já sabia que tinha dado muito ruim esse negócio de o filho mais novo ser abençoado no lugar do mais velho, o que ele faz? Para ter certeza, ele pega o filho mais velho e coloca na direção da mão direita do seu pai, porque na tradição judaica era a mão direita que fluía a bênção principal e a bênção secundária pela esquerda. Por isso que hoje a gente tem, nas igrejas, tem só a mão direita para cá. É lógico, ninguém não vai sair mais poder, bênção, da nossa vida hoje. Esse negócio é uma coisa que Deus fez especialmente para essa época e para essa geração. E então ele faz certinho, ele coloca Manassés do lado direito de Jacó, e Efraim, o mais novo, do lado esquerdo. Mas no momento em que a coisa vai acontecer, que a bênção vai vir, Jacó inverte a mão, simplesmente ele cruza a mão e ora pelos meninos. A gente pode pular para o verso 17, porque antes da oração, parece que isso foi uma coisa que aconteceu ali durante esse momento ainda. José viu que seu pai havia posto a mão direita sobre a cabeça de Efraim, do mais novo, e isso não lhe agradou.
Aí imagina a cena, né? Ele pegou a mão do seu pai, tentando mudar a cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. E não se esqueça que Jacó era um homem forte. Ele tirou a pedra do poço, onde tinha água para Raquel. Lembra que ele lutou com Deus? Então ele era, mesmo nos seus 147 anos de idade ali, ele era forte. E aí José diz: não assim, meu pai. Como se ele estivesse dizendo: lembra do que aconteceu, pai? Não assim, o senhor sabe o que aconteceu. Lembra dos meus sonhos, onde Deus me colocava acima dos meus irmãos, eu acabei num poço. Como vai ser a relação dos meninos, sabendo que o mais novo tem a bênção do mais velho? Mas o pai se recusou e disse: eu sei, meu filho. Ele também será um povo, também ele será grande, mas o seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Acho que Jacó, na sua velhice, na sua experiência, ele entendeu que Deus ele não age muito pela lógica humana, porque Ismael nasceu primeiro do que Isaac, mas Deus escolheu Isaac. Esaú nasceu primeiro que Jacó, mas Deus escolheu Jacó, apesar de todo o imbróglio que aconteceu. Jacó teve 12 filhos, mas Deus escolheu José, o caçula era Benjamim, mas antes de Benjamim era José. E depois nas tribos, nós vamos ver Judá sendo escolhido no lugar de Simeão, o terceiro filho no lugar daquele que ficou com a sucessão de Rubens. Então Deus não age na lógica humana. Jacó entendeu isso. E aí então a bênção acontece. Aí a gente volta então para a bênção, lá no verso 15. Israel abençoou José, dizendo: mas não foi Manassés e Efraim? Sim, mas é que José estava sendo abençoado quando seus filhos estavam sendo abençoados. É assim como nós pais. Qual pai que não é abençoado quando vê seu filho sendo abençoado? Por isso que aqui o autor escreve José. E olha que linda a bênção de Jacó sobre os filhos de José. O Deus em cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que tem sido meu pastor durante a minha vida até este dia, o anjo que tem me livrado de todo mal, abençoe esses meninos. Abençoe esses meninos. Que por meio deles seja lembrado o meu nome, e o nome dos meus pais Abraão e Isaque, que cresçam e se tornem uma multidão sobre a terra. Aí a gente pula lá para o verso 20. Assim os abençoou naquele dia, declarando: por vocês Israel abençoará, dizendo: Deus faça com você como fez com Efraim e Manassés. E a bênção foi grande, porque Manassés foi um povo, uma tribo muito mais populosa do que Efraim. O mais velho até foi mais populosa do que o mais novo. Só que quem teve liderança em Israel foi o mais novo, Efraim. Quando Salomão morre e o seu filho Roboão assume o trono, há uma divisão do reino. Jeroboão assume o reino do norte e o reino do sul fica com Roboão. Quem lidera o reino do sul é a tribo de Judá, mas quem lidera o reino do norte é a tribo de Efraim. Então obteve uma bênção sim de liderança. E aí por fim, verso 21, depois Israel disse a José: eis que estou morrendo, mas Deus estará com vocês e os fará voltar à terra de seus pais. Com 147 anos, Jacó ainda era alguém que tinha o seu coração na promessa. Não se desviou, nem um dia sequer dela. Texto maravilhoso, meus irmãos.
E ele nos traz algumas lições. E o foco, da onde eu gostaria de extrair essas lições, tem lição no texto inteiro, mas eu gostaria que focássemos na bênção que Deus deu aos seus, que Jacó deu aos seus netos, que passaram a ser filhos dele por adoção. E a primeira lição nesse texto é quando o próprio Jacó diz: o Deus em cuja presença andaram meus pais Abraão e Isaque. Muitas vezes a gente subestima o testemunho de vida. Às vezes, como pais, a gente acha que o impacto que nós temos sobre os nossos filhos é irrelevante. Mas o que a Bíblia vai mostrar é totalmente oposto a isso. Que tudo aquilo que nós nos comprometemos a fazer, tudo aquilo que nós fazemos, tem um impacto gigantesco na vida dos nossos filhos. E ainda que você seja um jovem, um adolescente, diga: eu não tenho filho, mas um dia, em nome de Jesus, você vai ter. E testemunho de vida não se constrói apenas na fase final da vida, mas é uma construção progressiva, e, portanto, é algo a se pensar já hoje. Isaque e Abraão não viram os resultados de Jacó. Eles já tinham morrido quando Jacó mostra e expõe o seu coração piedoso e voltado para o Senhor. Mas a lembrança do ensino de Abraão e de Isaque ficaram registrados no coração de Jacó, e que por sinal será um registro perpétuo no coração também dos seus filhos. Inclusive, meus irmãos, é por isso que nós batizamos as nossas crianças. É por isso que nós estamos investindo em nossas crianças e temos que trazer elas no culto. Por isso que quando nós, pais, não viemos no culto ao domingo, nós estamos pecando contra os nossos filhos e sendo negligentes. Porque nós estamos já escrevendo no nosso coração dos nossos filhos com uma tinta chamada fé na promessa do Senhor, fé na aliança do Senhor. Os judeus circuncisavam os seus filhos no 8º dia, porque na cabeça deles, primeiro vinha a promessa do Senhor. Ainda que na Bíblia a gente saiba que existe uma tensão, não existe uma garantia, a garantia não é a partir de um ato, um ritual que nós fazemos. Lá em Romanos a gente vê que Deus amou Jacó e rejeitou Esaú. A gente vê que Deus fez isso. Mas quem quer apostar? É muito melhor nós acreditarmos os nossos filhos na promessa divina do que esperar o que vai acontecer. E isso impactou tremendamente a vida de Jacó. A promessa foi significante e significativa durante a peregrinação dele. Vamos pensar um pouquinho na vida de Jacó. O que sustentou ele quando ele sai da casa dos seus pais e ele está em fuga do seu próprio irmão, indo na esperança de ficar na casa de um tio distante? O que se torna esperança para Jacó quando ele está na casa de Labão, seu tio, e ali ele é enganado várias vezes, ele é extorquido? O que tem esperança para Jacó quando ele sai da casa de Labão com seus filhos já e sua riqueza, e Labão diz: vai em paz, mas depois persegue ele para matar ele? Qual é a esperança que Jacó tem
quando voltando para a terra natal, ele sabe que vai encontrar com Esaú, aquele que queria matar ele, que foi roubado a sua primogenitura, o seu direito, as suas bênçãos. O que faz Jacó, quando ele se encontra no vale de Jaboque, ele ter a maior expressão de oração na luta com Deus? Porque a luta com Deus é um retrato do que é a oração. O que é oração, senão quando você se agarra em Deus e persevera mesmo sendo fraco, e falando: Senhor, eu estou aqui, e só deixa o Senhor sair se me abençoar. O Jacó novo pensava nele mesmo. O Jacó novo, ele tinha o ego como seu próprio ídolo. Ele enganou o irmão dele sem pensar nas consequências. Mas um dia, o Deus do seu avô, o Deus do seu pai, tudo aquilo que ele havia aprendido fez sentido. Por isso que nós não podemos desistir dos nossos filhos. Quando você se tornar pai um dia na sua vida, não desista dos seus filhos. Ore por eles. Ore por eles. Porque pode ser que quando Deus resolver tocar no coração deles, nós nem estaremos mais aqui. Nós não vamos acompanhar, muitos de nós, a vida adulta dos nossos filhos. Talvez nós vamos estar com os nossos filhos aí até no máximo a idade deles, quando eles estiverem com 50, 55 anos, 60, se Deus for muito bondoso com você. Mas depois é eles e Deus. Por isso que nós devemos sempre apontar para o Deus da aliança. Que lindas palavras aqui de Jacó. O Deus em cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaque. Então lembre-se disso, sempre. Porque nós também, a experiência, por exemplo, de quem nasceu na igreja. Chegou um dia que você se lembrou do Deus dos seus pais. Aquilo também fez sentido para você. A verdade é que ninguém vira crente sozinho. Nós sempre vamos ser alcançados através de ombros de gigantes. Nós não somos desconectados. Alguém se lembrou da aliança e da promessa que Deus fez para os nossos irmãos do passado. Isso reverbera em nosso coração até hoje. Precisamos nos lembrar da história e ter esperança nela. Porque se talvez teu filho hoje esteja desviado, não esteja frequentando a igreja, creia. Creia na promessa do Senhor. Mais cedo ou mais tarde, Deus irá até eles. Precisamos crer. A segunda lição, meus irmãos, é a continuidade dessa bênção. O Deus que tem sido meu pastor durante a minha vida até este dia, o anjo que tem me livrado de todo mal. Vire aí uma página da sua Bíblia, capítulo de número 47, verso 7. José levou Jacó, seu pai, e o apresentou a Faraó. E Jacó abençoou o Faraó. Que curioso isso, né? O Faraó se sentiu um Deus, mas ali ele se colocou submisso à bênção daquele ancião. Então o Faraó perguntou a Jacó: quantos anos o Senhor já tem? Jacó lhe respondeu:
são 130 anos de peregrinação. Foram poucos e maus os anos da minha vida, e não chegam aos anos de vida dos meus pais nos dias de suas peregrinações. Olha que discurso pessimista de Jacó, que fala pessimista de Jacó. E de fato, Abraão viveu 175 anos, Isaac viveu 180 anos, e Jacó ali com 130 viveria mais 17 anos, chegando aos 147 anos. Agora, pensa o coração de Jacó. Retomando um pouco do que a gente já conversou, Jacó causou dano na casa dele, Jacó trouxe prejuízo familiar, aquela casa nunca mais foi a mesma. Quando ele usurpa de Esaú, seu irmão, a bênção, ele sai da casa, foge. Depois Esaú foge. E aí ele vai peregrinar sozinho. E aí ele vai para a casa do seu tio, e lá, como ele é abusado, através do seu trabalho, Labão engana ele com as filhas dele. Ele queria casar com Raquel. Você vai trabalhar. Ele trabalhou 7 anos, deu outra filha, e teve que trabalhar mais 7 anos. Não, agora você quer independência? Trabalhe mais 7 anos. Ele tem uma pendência com o seu irmão. Essa é a vida terrível de Jacó. E aí ele começa a ter filhos. Aí o filho mais novo dele é assassinado, segundo os irmãos, brutalmente. E ele chora o luto de um filho que estava na verdade vivo. Houve uma mentira que se tornou um complô dos filhos contra o próprio pai. E ele só tem a oportunidade de rever o seu filho depois de uma velhice. E aí então, quando ele se encontra com Faraó, ele fala: foram maus os meus anos. Mas aí, passados-se 17 anos, ele já muda. Parece que ele repensou a sua vida. E não pensou apenas nas situações lamentáveis, tristes, mas ele começou a se lembrar também como Deus foi bondoso e esteve com ele ao longo da sua jornada. E é por isso que aqui, entre o capítulo 47 e 48, há um contraste gigantesco. Agora ele diz que Deus tem sido meu pastor durante a minha vida até esse dia. O anjo que me tem livrado de todo o mal. Jacó teve 2 encontros com a figura de Cristo no Antigo Testamento. O anjo do Senhor em letra maiúscula. Irmãos, e a aplicação dessa declaração de Jacó, ela mostra que nós precisamos vigiar em relação à nossa memória. Porque é muito fácil se esquecer do cuidado de Deus quando nós lidamos com uma situação difícil. É muito fácil. Nós sempre somos tentados a nos lembrar do ruim em detrimento daquilo que acontece de bom. Nós reclamamos às vezes de um infortúnio na nossa vida, mas nós nos esquecemos de nos lembrar das pequenas dádivas e bênçãos onde Deus mostra o seu cuidado conosco diariamente. E aqui fica uma dica muito importante.
Lembre-se de ser grato a Deus todos os dias da sua vida, para quando você se tornar um idoso, não tenha um coração seco, duro e fechado para aquilo que Deus tem feito. Porque nós vemos que mesmo um senhor já de 130 anos, amargurado, refletiu e permitiu que Deus viesse com frescor no coração dele, e agora ele está grato. E isso começa agora, porque quanto mais velho a gente vai ficando, mais resistente, às vezes nutrimos mais amargura. Agora um contraponto a isso, direcionado especialmente para nós jovens, eu mesmo com quase 41 anos me coloco como jovem. Precisamos estar perto dos nossos idosos, precisamos estar perto e nos relacionarmos com gente mais velha, que já está a outros passos da vida cristã, porque somente uma pessoa mais idosa poderá portar um testemunho de fidelidade de um Deus que redimiu o mal ao longo da sua vida. Às vezes nós jovens não temos como ver o mal sendo redimido, nós estamos vendo o mal, lidando com ele todo dia, mas quando se passam algumas primaveras, a pessoa mais velha vai poder chegar para você e falar assim: Deus é aquele que redime o mal. Você está preocupado com isso agora, mas calma, confie no Senhor. Eu passei pelo que você passou, já tive meus dias maus, mas hoje eu vejo que o Senhor é o meu pastor em todos os dias da minha vida. O anjo do Senhor esteve comigo. Porque nós jovens possuímos grande energia, grande entusiasmo, mas frequentemente nós necessitamos nos sentar e aprender aos pés daqueles que por uma longa e dura vida, amargas experiências, passaram a conhecer o Senhor mais profundamente, e podem dizer com muito mais segurança que o caráter do nosso Deus é fiel. É fiel. Portanto, nós precisamos cuidar da nossa mente, cuidar da nossa mente. E o terceiro e último ensino, meus irmãos, que eu gostaria, aí é já pulando para o final, quando Jacó, ele diz para os seus filhos: eu estou morrendo, mas Deus estará com vocês e os fará voltar à terra dos seus pais. Irmãos, a gente é muito impaciente, e a gente tem um coração que às vezes faz bico para Deus quando algumas coisas não acontecem. E Jacó aqui, ele está dizendo com uma propriedade, uma segurança e uma paz extraordinária: Deus estará com vocês. E a promessa dele é certa. Vocês vão voltar para a terra. Passaram-se mais de 400 anos até que isso se cumprisse. Mas Jacó confiou no Senhor. No ano passado, morreu um grande pastor Tim Keller, ou Timothy Keller. Ele já estava sofrendo com câncer fazia algum tempo, e na época da morte do Tim Keller, o filho dele colocou nas redes sociais algumas conversas do final da vida que ele estava tendo com o seu pai, porque no final do tratamento do câncer, o médico disse: olha, vá passar os seus últimos momentos com a sua família. Você ainda está lúcido, não há o que fazer, é só questão de tempo, mas vá passar os seus momentos finais com a sua família. Então o filho dele foi narrando essas conversas, né? E uma dessas conversas, o filho dele disse que uma das coisas que o Tim Keller mais dizia era para sua família: me deixem ir para casa, me deixem ir para a casa do meu pai,
E diz que no último dia o Tim Keller ele fez um pedido. Ele chamou os filhos, também sentia que estava chegando a hora dele, se despediu, pediu para que todos saíssem do quarto e ficasse ali só ele e a esposa dele. E aí então a esposa, tiveram um momento ali, portas fechadas, a esposa deu um beijo na testa dele, ele suspirou e faleceu. Mas o que chama atenção nessa história é a confiança na promessa. Me deixe ir para a casa do meu pai. Será que a gente perdeu isso de vista? Essa confiança plena de que o nosso Deus, Ele é real, Ele é verdadeiro. Que a fidelidade, o amor dEle não é circunstancial. Irmãos, essa é uma palavra maravilhosa, porque a esperança do Senhor, ela se dá apesar das nossas falhas. Porque cada um de nós temos falhas impagáveis. E o Evangelho do Senhor, da misericórdia de Deus, é verdadeiro para nós. E Ele faz com que nós sejamos salvos a despeito da nossa fraqueza, fragilidade e pecado. Nós precisamos lembrar que há uma promessa e crer ela todos os dias da nossa vida e clamar para que o Senhor, através dessa informação, traga serenidade nos nossos corações. Irmãos, para concluir, a história de Jacó é também a história de Jesus Cristo. Especialmente a história do Cristo que nos abençoa. Quando Jesus, Ele morre e ressuscita, Ele está ecoando por toda a eternidade uma promessa de salvação, de misericórdia, mostrando que não importa aquilo que a gente passe nessa terra, é certo a nossa coroa de glória ao final. Como certa vez disse o grande pregador Billy Graham, eu li a última página da Bíblia e vi que no final tudo dará certo. E essa é a nossa esperança, que no final tudo dará certo. Que Deus nos abençoe, meus irmãos.